Olá pessoal, boa noite a todos, todo mundo entrando, viva, boa noite Bruna, vamos lá, todo mundo entrando, bem-vindos ao nosso, conseguiu pegar ao vivo, bacana, obrigado pela paciência, pela pontualidade, salve Paranaguá, tô um pouquinho rouco, tô de férias, mas gravei a última aula para delegado de polícia de Pernambuco, lei de drogas. Dei 3 horas de aula hoje para delegado de polícia civil. Alexandre Flecha, meu irmão, presente. Obrigado pela presença, pelo carinho. Vamos lá, pessoal, ao vivo isso. Meus amigos, curso fórum, presente. Convidem seus seguidores, divulguem lá, porque hoje é um tema que gera muita questão de prova. Gabriel, qual o Facebook? Gabriel Habib. Tá? Joga lá em cima, Gabriel Habib, que você me acha. Acre, um abraço pessoal do Acre. Vamos lá. Defensor do Espírito Santo, um abraço, meu amigo, meu colega de instituição. Vamos lá, Simone Nasser. Sou de Fortaleza. Agora vai. Agora vai. Vamos lá. Esquece a TV Senado, porque lá aquilo vai madrugada dentro. Vamos focar aqui no estudo. Eles estão com a vida ganha. Vamos ganhar a nossa. Vamos lá. Gabriel, a promoção de ontem, dá para prorrogar? Não dá. Infelizmente não dá para prorrogar a promoção de ontem, tá bem? Vamos lá, estagiário do Thiago Gandra, meu amigo. Santa Catarina, um abraço para Santa Catarina, pessoal de lá, Uberlândia. Marcelo Moura, mestre Marcelo Moura, o homem. O Marcelo Moura, que eu vou falar agora é verdade, é professor de uma geração de professores. Um abraço, meu amigo Marcelo Moura. Obrigado pela presença, saudades de você também. Apareça qualquer dia desse. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos começar então? Vamos começar? Vamos lá. Hora do Habib's. Habib's é lanchonete. Vamos lá, gente. O tema de hoje tá bom? Vamos começar. O tema de hoje é crimes omissivos. Eu recebi 3 perguntas muito bem feitas do pessoal que faz o meu curso de parte geral de penal online. Atenção às perguntas e mais atenção ainda às respostas. As perguntas são muito boas. Vamos lá. Primeira pergunta, a dúvida de um é compartilhada por todos. Crimes omissivos é um tema que a doutrina trata muito mal, então preste atenção. Vamos lá. Leonardo de Belém pergunta, Gabriel, o garantidor responde? Olha, Marcelo e Carlinhos, olha, conversa paralela, vou dar falta para os dois e vou dar uma advertência de suspensão e chamar a mãe na escola, tá? Brincadeira, vamos lá. Leonardo de Belém, Gabriel, o garantidor pode responder por crime omissivo próprio? Meu caro Leonardo, há muitos anos atrás, um alemão chamado Luden, L de lua, U de universo, D de dado, E de estado e N de nada. Alguém escreva, por favor, aí. Luden, L-U-D-E-N. Luden. Ele separou, ele dividiu a omissão. Isso, obrigado. Isso mesmo, obrigado. Com N de nada. Luden. Isso, obrigado. Luden separou a omissão em omissão própria e imprópria. Qual a diferença? O crime omissivo, atenção que eu vou falar agora, tá? O crime omissivo tem uma semelhança muito grande com o crime culposo. O crime omissivo e o culposo, Marcelo Moura, são crimes de violação de dever. Como assim, Gabriel? Crime de violação de dever. No crime culposo, viola-se o dever objetivo de cuidado. No crime omissivo, viola-se o dever de agir. Muito bem. Então, na separação de Luden, tanto na omissão própria quanto na imprópria, eu tenho a violação do dever de agir. Mas na omissão própria, com P de pato própria, né, o dever de agir é genérico. Na omissão imprópria, o dever de agir é específico. Ora, se na omissão própria o dever de agir é genérico e na imprópria é específico, e nos crimes omissivos eu tenho a violação do dever de agir, quem é que pode praticar uma omissão própria? Qualquer um. Se o dever de agir é genérico porque se dirige a todos nós, repito, na omissão própria, se o dever de agir é genérico porque se dirige a todos nós, qualquer um de nós pode violar o dever de agir. Qualquer um de nós pode praticar um crime omissivo próprio. Pense na omissão de socorro. Não é?
Então, qualquer um de nós que sair na rua e verificar uma pessoa atropelada e não prestar socorro, pratica o crime omissivo próprio de omissão de socorro. Já na omissão imprópria é diferente. Por quê? Na omissão imprópria, o dever de agir é específico de alguém. Logo, somente esse alguém pode violar o dever específico de agir. Não é? Se só esse alguém pode violar o dever de agir específico, só esse alguém pode praticar uma omissão imprópria, um crime omissivo impróprio. Gabriel, quem é esse alguém? Ora, esse alguém, a tese vencedora na Alemanha de quem seria esse alguém que poderia violar o dever específico de agir e praticar um crime omissivo impróprio, a tese vencedora foi de um professor chamado Johannes Nagler. N de nada, A, G de Gabriel, L, E, R, Nagler. Johannes Nagler. Johannes Nagler falou o seguinte: ora, só quem pode violar o dever de agir específico é o garante. É uma pessoa que tem um vínculo legal trazendo a obrigação de agir para impedir o resultado. Ok? Então tem que ter um vínculo legal previsto em lei, e a lei tem que dizer que esse garante tem o dever de agir para impedir o resultado, ou seja, o garante depara-se com uma situação de perigo ao bem jurídico, e a lei determina que ele haja para impedir o resultado. Portanto, Leonardo de Belém, respondendo a sua pergunta, o garantidor ele só pode praticar um crime omissivo impróprio. Tá bem? Então, garante, ele só pratica o que a gente chama de agente garantidor, não é? Ele só pratica omissão imprópria. Tudo bem? Vamos lá. Segunda pergunta do Alexandre de São Paulo. Gabriel, eu vi na sua aula online, muito esclarecedora, obrigado pelo elogio, pelo carinho, você falou que o crime omissivo próprio não admite tentativa. Você deu várias diferenças entre... isso aí, Nani, obrigado. A omissão própria e a omissão imprópria. E uma delas foi que na omissão imprópria é possível haver tentativa. Na omissão própria, não. Tem exceção? Que eu conheça, não. Não conheço tudo, não sei tudo, sou apenas um estudioso. Mas pelo que eu sei, não. Por quê? Preste atenção aqui. Esse tema envolve crimes omissivos e tentativa, tá bem? Existem regras gerais de crimes que não admitem tentativa. Caiu na prova do MP do Rio de Janeiro quais são os crimes que não admitem tentativa. Isso é fácil. Crimes culposos, préter-dolosos, contravenções penais, crimes habituais, embora seja controvertido, tá bem? E ponto. Ok? Agora, essa é a regra, tá bem? Essa é a regra. Culposos, préter-dolosos, contravenções penais, habituais, controvertido, tá? Muito bem. Só que há exceções. Os crimes que não têm essa classificação, abstrato cabe? Cabe, sim. Cabe tentativa em perigo abstrato? Cabe tentativa em perigo abstrato. Vejam, os crimes que não têm essa classificação, eles podem ou não admitir a tentativa. A depender de quê, Gabriel? Bom, a depender se ele for... Presta atenção aqui. De que macete? Presta atenção, calma, vamos com a cientificidade, com dogmática sem macete. Ajuda, mas vamos atentar para a cientificidade. O crime pode ser unissubsistente ou plurissubsistente. Iter criminis: cogitação, preparação, execução e consumação. O que é um crime unissubsistente? É aquele que não admite o fracionamento, Alexandre, do ato executório. Não é do iter, é fracionamento do ato executório. Então, ao praticar a execução, o agente chega automaticamente à consumação. Ou seja, não há um intervalo de tempo aqui. A prática da execução conduz diretamente à consumação. Se eu não puder fracionar o ato executório e a prática dele me conduzir à consumação, eu digo que ele é um crime unissubsistente. Por isso que não cabe tentativa. A execução conduz à consumação. Injúria verbal, eu digo cachaceiro. A execução
conduziu à consumação, está consumado. Na tua frente, digo, cachaceiro na sua frente, eu executei e consumei. Agora, de outro lado, os crimes plurissubsistentes são aqueles em que eu posso fracionar o ato executório. Bom, se eu posso fracioná-lo, eu posso ter um intervalo entre a execução e a consumação. E não é verdade? Sim. Eu desfiro um tiro em você, querendo matá-lo, e você não morre. Tudo bem? Nesse caso, eu tenho a tentativa admitida. Então, se eu posso fracionar a execução, eu executar a conduta não significa chegar diretamente à consumação. Eu tenho um espaço de tempo. A execução e a consumação estão destacados no tempo. E aí pode acontecer de eu executar e não chegar à consumação por circunstâncias alheias à vontade. A injúria, que eu falei para vocês que verbal era unissubsistente, ela pode assumir a forma plurissubsistente, por escrito. Mando-lhe uma carta dizendo cachaceiro, pilantra, safado. E a carta, antes de chegar a você, a consumação, é extraviada. Cai na poça, fica toda molhada, desfigurada. Então, um crime pode assumir a forma unissubsistente, caso em que não admite tentativa, ou plurissubsistente, caso em que admite sim a tentativa. Os crimes omissivos próprios, eles são, por excelência, unissubsistentes. E por essa razão, não admitem tentativa. Você sai na rua, vem uma pessoa atropelada, naquela fração de segundo, tem que prestar socorro. E você não salva. Naquele momento, naquela fração de segundo que você deveria agir e você não age, está consumado. Ok? Então, nenhum omissivo próprio admite tentativa. Tá bem? Boa pergunta, Alexandre. Olha a pergunta, terceira e última pergunta, do Elias de Recife. Vai fazer prova, Elias? Vai fazer prova de delegado? Pernambuco? Eu acho que deveria, tá bem? Lu1RDP. Olá, Lu1RDP. Vamos lá. O agente garantidor nunca responde por omissão de socorro? De novo. Como é que é, Gabriel? A pergunta? Repete aí, repito. O agente garantidor, ele nunca responde por omissão de socorro? Não. Por que não? O garantidor, disse a vocês que Nagler disse: ora, a lei tem que estabelecer uma relação entre o garantidor e o resultado. O garantidor depara-se com uma situação de perigo ao bem jurídico e ele deve agir para impedir o resultado. Posso fazer um parênteses? Se tem que agir para impedir o resultado, todo crime omissivo impróprio é material. Fechei parênteses. Ou seja, o resultado é fundamental para a consumação. Fechei parênteses. Vamos lá. Então, vejam. Então, o garantidor, ele nunca vai responder por omissão de socorro. Ele sempre responderá pelo resultado que ele devia impedir e não impediu. Quer ver? Renato Porto, grande mestre de Direito Civil, um abraço para você, meu amigo. Obrigado pela presença. Vamos ver isso? Abra aí o seu artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Vamos lá, todo mundo abrindo o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Abre aí que eu espero. Vamos lá. 13, parágrafo 2º do Código Penal. Qual é a redação? Olha a hora. Vamos lá, olha a hora. A redação é: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para impedir o resultado. Repito, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para impedir o resultado. Então há um vínculo direto do garantidor com o resultado. Ele tem que agir para impedir o resultado. Se ele não age, ele responde pelo resultado. Então, Elias, o garantidor, ele não responde por omissão de socorro, amigo. Ao contrário, ele vai responder pelo resultado que ele devia e não impediu. Repito, o garantidor, ele não responde por omissão de socorro, Elias. Ele vai responder pelo resultado que ele devia impedir por meio da sua ação e não impediu.
Então, um salva-vidas está na praia, salva-vidas. Tem dever de agir? Tem. Vê uma criança afogando-se. Idolosamente não salva. Tem que salvar? Tem. Ele tem que mergulhar, tem que agir para impedir o resultado. Se ele não a salva e a criança morre, ele vai responder pelo homicídio. E isso explica o exemplo decorado. Você decorou o seguinte exemplo: a mãe que não amamenta o filho e o filho morre, ela responde pelo resultado. Tá certo. Só que você talvez decorou sem entender. Por quê? A mãe é garantidora? Está na linha A. Tenha por lei o dever de cuidado, proteção e vigilância. De novo, artigo 13, parágrafo 2º, tenha por lei o dever de cuidado, proteção e vigilância. A mãe é garantidora do filho? A mãe é garantidora do filho. Então, diante de uma situação de perigo, em que a vida dele, a integridade física corre perigo por falta de alimento, ela tem que alimentá-lo. Se ela não o fizer, ela vai responder pelo resultado. Tudo bem? Pessoal, deu um pique aqui no telefone, ficou escuro e voltou. Acho que caiu, né? Mas enfim, o que eu falei, eu repeti agora, tá bem? Porque repeti agora. Vamos lá. Muito bem, senhores. Então, nunca mais esquecerei. Andresa, isso é fundamental. Direito penal não se aprende por meio de exemplos. Tem que entender a dogmática, a matéria, a cientificidade. Aí você responde qualquer questão de prova. Não tem que decorar que a mãe que não alimenta o filho que morre responde por homicídio. Tem que saber que a mãe é garantidora, tem o dever específico de agir criado por Luden, não é? É garante nos moldes de Johannes Nagler, e ela responde pelo resultado. O dever de agir está previsto na norma, logo tem aquele dever. Gabriel, encerrei as perguntas do pessoal que mandou por e-mail. Agora vamos às perguntas de vocês. Lembrando que amanhã eu vou comentar a lei publicada hoje. Eu estou com algumas inquietações da lei publicada hoje, lei 13.285, que deu prioridade aos crimes hediondos no processo. Há algumas questões que envolvem isso. Todo mundo leu a lei. Agora, quais são as questões que vão surgir disso aí? Amanhã, às 22 horas, onde, Gabriel? Aqui no Periscope. E se eu perder? Pega na reprise. E se eu perder a reprise? Todos os meus vídeos do Periscope, eu coloco na página do Facebook. Se você perdeu, viu no Facebook. Agora vamos lá. Perguntas, senhores, vamos lá. Perguntaram: crime de mera conduta admite tentativa? Meus amigos, por favor, alguém enfiou na cabeça de vocês que os crimes formais e de mera conduta não admitem tentativa. Eu não sei de onde tiraram isso. Já estão abalizados agora para responder, não é? Abalizados. Vejam só. Você vai analisar o quê? Regra geral. Crimes culposos, preterdolosos, habituais, controvertidos, mas prevalece que não admite, contravenções e omissivos próprios, tá bem? Veja, o crime ser formal ou de mera conduta não tem nada a ver com caber tentativa ou não. O que vai fazer o crime admitir ou não a tentativa é ele ser único e subsistente. E eu vou te provar. Aprendeu errado? A culpa não é sua. A culpa é do professor que tenta explicar, por exemplo, você decora o exemplo e não aprende a matéria. Não é? Vou te provar. Qual é o crime por excelência? Isso, Felipe. Qual é o crime por excelência de mera conduta? Felipe já falou. Violação do domicílio. Quando que a violação do domicílio ela se consuma? Quando a gente transpassa a porta totalmente. Quando o corpo todo está dentro da residência alheia. Se eu puser o braço, a cabeça, a perna dentro do seu domicílio, não tem crime consumado. Então vai se consumar quando o meu corpo todo passar. Aí sim, eu, do tipo, entrar na residência alheia. Eu entrei. Se eu coloco a mão dentro da sua residência, com o corpo para fora, não é? Tô tentando entrar e você me empurrando. Quer dizer, tentativa de crime de mera conduta. Tudo bem?
Muito bem, tranquilamente. Outro crime formal, extorsão mediante sequestro, artigo 159. Eu sequestro o Felipe para pedir resgate à família dele. Quando se consuma? Quando eu privar-lhe a liberdade. Então boto uma arma na cabeça do Felipe. Felipe, entra no carro agora que eu vou te sequestrar. Quando ele vai entrar no carro, um policial à paisana dá um tiro na minha perna. Tentei privar a liberdade dele. Tentativa do 159, que é crime formal. Não há mistério. Ok? Não há mistério. Talvez tenha aprendido errado? Talvez você tenha aprendido errado, mas a culpa não é tua. Tá? Vamos lá, mais perguntas. Vamos lá. Não, o crime se consuma com a privação da liberdade. Vamos lá. Crime permanente. Cabe tentativa? Admitem tentativa sim. Olha, acabei de falar LIX, né? Não sei qual é o nome. 159 é um crime formal. E é permanente. A LIC. Legal. A LIC. E é permanente. Além de forma permanente, e dei o exemplo que cabe tentativa. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Mais perguntas? Vamos lá. E na omissão própria? Cabe tentativa? Cabe. Crime condicionado. O crime condicionado, Bruna, é controvertido. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Eu não acho ideal você ter como verdade absoluta, porque é bem controvertido, mas alguns autores entendem que não cabe. É verdade, não cabe. Gabriel, como é que fica a tentativa na omissão imprópria? Vamos lá. Entenda uma coisa. Eu sou salva-vidas. Uma pessoa se afoga na piscina. Eu fico parado. Não faço nada. Aí, Maurer, na Alemanha, dizia, uma frase famosa, é de Reinhard Maurer. Se escreve Maurach, com CH no final. Maurach. M-A-U-R-A-C-H. Maurach, com CH no final. Mas fala-se Maurer. Maurer que dizia, isso, Andresa, obrigado. Do nada, nada surge. Então, se eu sou salva-vidas, tem uma criança se afogando e eu fico parado, o que eu pratiquei? Nada. Do nada, nada surge. Nada surge. Então, por que eu responderia por homicídio se eu fiz nada e do nada, nada surge? Coisa que os causalistas lá atrás não conseguiam explicar. Né? Que a ação tinha um movimento corporal, uma inervação muscular. Do nada, nada surge. Pera, nada surge não. Pera lá. Johannes Nagler dizia que o garantidor tem uma relação prevista em lei, um vínculo legal, com o dever de agir para impedir o resultado. Ok? Então, do nada nada surge, não. Do nada pode surgir responsabilidade penal se a lei disser que o agente que se omitiu tem responsabilidade penal. Não é? E a lei diz 13, parágrafo 2º. A omissão é relevante? É. Começa assim. Acompanha lá. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para impedir o resultado. A omissão é penalmente relevante. Então vejam. É isso. Obrigado, Nani. É isso. Quer dizer, então a omissão é relevante? É. Então vejam a criança se afogando na piscina. E não salvo? Tem que salvar. Atenção à pergunta agora. Nos crimes omissivos impróprios, quando se inicia a execução? Nos crimes omissivos impróprios, quando se inicia a execução? Se inicia com a omissão, propriamente dita. No momento que o agente devia agir para impedir o resultado e se omite, ali começa a execução. Então aqui começa a execução, que ele se omite. Só que eu falei para vocês antes que o crime omissivo impróprio é material, tem resultado, e o resultado, como qualquer crime material, é necessário, é fundamental para a consumação. Então, a omissão começa a execução da omissão e há um espaço de tempo até a consumação, ou advento do resultado, ok? Se eu me omito, comecei a executar a omissão imprópria? Comecei. A criança se afogou? Morreu? Não. Está se afogando, mas não morreu ainda. Se eu me omito, querendo matá-la, tá bem? Querendo matá-la. Comecei a execução. Outro alguém qualquer pula na piscina e salva a criança. Opa!
Eu iniciei a execução da omissão imprópria, mas não dei causa àquele resultado. Tentativa de omissão imprópria. Eu tentei matar aquela pessoa que se afogava me omitindo. Ok? E é o que diz a doutrina. Na omissão imprópria, a omissão equivale à ação. Então, eu me omitir, Bruno, equivale a eu agir. Bruno, AI 082619171. Entendeu? É muito fácil, não tem mistério. A gente que complica as coisas. Na omissão, a omissão equivale à ação. Não é? Do nada, nada surge. Surge se a lei disser e a lei diz. Portanto, eu me omitir é a mesma coisa que agir. Ok? Tudo bem, meus amigos? Bom, vamos lá. Espero ter sido claro, esclarecedor. Vamos lá. Tem como provar? Tem como provar. Ah, boa pergunta. Gabriel, culpa imprópria admite tentativa? Sim. Só que olha só, a culpa imprópria, de culpa só tem um nome. Não é nada. De culpa não tem nada, só tem um nome. Porque nesse caso, que culpa imprópria? Aí, meus amigos, é outro tema. Tá? Eu vou abordar isso quando abordarmos a teoria do erro. Na culpa imprópria, a conduta é dolosa, mas a lei permite a punição por culpa. Por isso, culpa imprópria. Não é uma culpa propriamente dita. Querem que a gente viola o dever, o objetivo de cuidado, não. A conduta é dolosa, mas a lei diz que é culpa. Onde é que está isso, Gabriel? Artigo 20, parágrafo 1º, in fine, do Código. Tá bem? É o erro sobre situação fática nas discriminantes putativas para a teoria limitada da culpabilidade. Repito. Isso é o erro que ocorre nas discriminantes putativas sobre situação fática para a teoria limitada da culpabilidade. Mais perguntas? Vamos lá. Vamos lá. Gabriel, por isso que a omissão imprópria, os crimes omissivos impróprios são também chamados crimes comissivos por omissão? É por isso. Comissivos por omissão é sinônimo? É. Por quê? O omitir não equivale ao agir? Pergunta boa, vou falar já. O omitir não equivale a agir, então é crime comissivo por omissão. Eu ajo me omitindo. Tá bem? Gabriel, na omissão imprópria, responde por crime tentador consumado? Sim. Se não salva vidas, se a criança morrer, responde por homicídio consumado. Se não morrer, tentativa. Ah, um detalhe. A omissão imprópria, ela pode ser tanto dolosa quanto culposa. Não é? Tanto dolosa, já falo, Mateus, quanto culposa. Então, eu vejo uma pessoa afogar-se na praia. Dolosamente, é meu desafeto, quero que ela morra. Não faço nada. Dolosamente, mateia. Homicídio doloso por omissão imprópria. Ou então, salva a vida, está na praia, depois do almoço, brisa do mar, bate aquele sono. Encosta a cabeça durante 30 segundos, tempo suficiente para uma pessoa afogar-se e morrer. Ele é profissional? É. Dormiu. Ele agiu com culpa. Nesse caso, até imperícia. Tá bem? Não é imprudente, ele é imperícia. Tá bem? Sendo imperícia, ele vai responder por homicídio culposo por omissão imprópria. E aí um detalhe, né, gente? Como esse homicídio é culposo e a culpa não admite tentativa, ou o crime culposo por omissão imprópria se consuma, ou não haverá nada fato-típico, porque não admite tentativa, tá bem? Gabriel, alguém perguntou quais são os crimes que não admitem tentativa. Vamos lá de novo. Crimes culposos. Agora anota, tá? Vamos lá. Culposos. Préter-dolosos. Contravenções penais. Crimes habituais, embora controvertido, prevalece que ainda que não cabe. Omissivos próprios. E os crimes condicionados é controvertido, tá? É controvertido. Vamos ver tudo isso no periscópio que faremos sobre tentativa, tá bem? Meus amigos, são 10h30, 10h31, vamos encerrar por aqui. Foi um prazer estar com vocês, nosso grupo de estudo.
Na aula que vem, na quarta-feira que vem, estaremos aqui de 10 a 10h30. Né? Quando eu fiz uma tarde de autógrafo semana passada, eu encontrei uma aluna, me atrasei, pega na repetição. Falou assim, Gabriel, eu sou concursanda, já passou por isso, eu tô duro, tudo bem? Ó, crime de atentado também não cabe tentativa, tá? Crime de atentado é mais um que não admite tentativa. Atentado, ou também chamado crime de empreendimento. Enfim, aí uma aluna falou, Gabriel, eu tô dura, concursanda, enfim, tô com pouco trabalho, não consigo fazer curso. Então eu quero te agradecer por você dar verdadeiras aulas no Periscope de graça. E enquanto, não vou falar o nome porque não quero expor a pessoa, mas é a situação de muitos de vocês, eu sei disso, né? Enquanto eu puder fazer, eu vou fazer, tá bem? Vídeo de meia hora, quando uma dica rápida, 10 minutos, 8, 7, mas quando for um vídeo de meia hora, 30, 40, eu vou fazer porque eu sei como é importante, tá bem? Para vocês, muitos, ou por distância, ou, vamos falar a verdade, por dinheiro, é tudo caro. Vivemos em um país muito caro, é tudo caro. Pindaíba, eu sou Durano Kid, tudo bem. Aula de graça, faço com prazer. Gabriel, o livro tá com desconto ainda? Não tá mais, foi só ontem, tá bem? Meus amigos, obrigado pela companhia de vocês. Agora sim, vamos descansar. Descansa a Cuca. A Piaí São Paulo comprou o livro ontem, bacana. Vamos lá. Pessoal, essa edição está, disse-me o editor, devem ter 50 livros no estoque. Já esgotou em menos de 2 meses, tá bem? Não se preocupa não, pode comprar aqui, vai rodar nova tiragem e vai sair também, não vai atrasar, tá bom? Meus amigos, um abraço para vocês, nos veremos amanhã no Periscope, vou comentar a lei publicada hoje, tá bem? 13285. Siga-me no Twitter, Habib Penal, no Instagram e no Facebook. Gabriel, tá lá, perfil lotado. Esse é o perfil, amigo. Vai pra página, Gabriel Habib. Tem a foto do livro na página, tá bom? Que horas é amanhã? 22 horas. Um abraço pra vocês. Até o próximo encontro. Obrigado pela companhia e tchau.